Boa noite. Apresentarei o projeto Integrador 1 como tema Técnicas de Recrutamento e Seleção e o estudo de caso na área comercial, contando com os integrantes Bruna Borges Santos, Camila da Silva, Gabriela Viana Silva, Paloma de Souza Costa, Tatiana de Jesus Rocha da Silva e Wellington Pereira Nunes. Introdução. As organizações estão sempre contratando novos colaboradores para substituir ou expandir funcionários de acordo com as necessidades da empresa, se preocupando na seleção do candidato, já que este fará parte da equipe, pois fará diferença na competitividade, sendo a área comercial algo mais complexo, pois lidará diretamente com o cliente. E o desafio é identificar as habilidades do funcionário necessárias para o cargo. E o processo de seleção é um fator muito importante para isso, pois absorverá as informações necessárias como habilidades, competências, perfil, perspectiva e em relação à empresa e a característica desejada pela organização. Apresentando algumas técnicas de recrutamento e seleção na perspectiva de assegurar a contratação de profissionais na área comercial alinhados às necessidades da empresa de médio porte que comercializa brindes. Problema. Como identificar o profissional com perfil adequado à vaga? Gil, 2002, página 24, diz que o problema de pesquisa pode ser determinado por razões de ordem prática ou de ordem intelectual. Segundo Richardson, 2010, página 58, determinar e delimitar um problema de pesquisa implica conhecimento do fenômeno selecionado para o estudo, o que se deseja pesquisar. Objetivos. Para Richardson, 2010, página 62, os objetivos deverão ser extraídos diretamente dos problemas levantados no tópico. Richardson, 2010, página 62. Define-se como objetivos gerais o que se pretende alcançar com a realização da pesquisa. Objetivo geral ou primário. Identificar e analisar técnicas de recrutamento e seleção, contratando as pessoas capacitadas na área comercial. Sobre as necessidades da empresa de personalização de brands, identificando o perfil dos candidatos às vagas comerciais. Objetivo específico ou secundário. Primeiro, identificar e analisar na literatura voltada à área de recrutamento e seleção quais os tipos de técnicas. Segundo, identificar dentre os tipos de recrutamento e seleção estudados os meios adequados ao perfil da empresa, a fim de contratar profissionais compatíveis à área comercial da empresa. Terceiro, descrever como é o processo de recrutamento e seleção da empresa para a área comercial. Justificativa. Estudar este tema é relevante para o desenvolvimento interno da empresa em questão, tendo em vista o melhor desempenho dos colaboradores recém-contratados e buscando aprimorar a qualidade nas vendas dos produtos da empresa. Para a formação acadêmica, este estudo trará conhecimento, novos desafios e atraindo melhores condições de encarar a competitividade no mercado de trabalho, como administradores, e maior compreensão com relação aos processos de seleção para a área comercial, aumentando o entendimento com relação às metodologias de pesquisa científicas existentes. Fundamentação teórica. Recrutamento. O recrutamento é um meio de encontrar candidatos e atraí-los. Para Chiavenato, 2010, página 114, é um processo de duas mãos. Ele comunica e divulga oportunidades de emprego ao mesmo tempo em que atrai os candidatos para o processo seletivo. Pois, se apenas comunicar e divulgar as vagas, ele não estará atingindo seu objetivo de atrair pessoas possivelmente qualificadas para a empresa. Chiavenato, 2010, página 114, completa dizendo: o fundamental é que atraia e traga candidatos para serem selecionados. O recrutamento pode ocorrer de duas formas, interna e externa. Recrutamento interno. São candidatos que já atuam na própria empresa, dando a eles oportunidades de desenvolvimento e valorização do recurso humano. Para Banov, 2010, página 40, o recrutamento interno tem como vantagem ser econômico, pois a divulgação é feita dentro da própria empresa. Recrutamento externo. O recrutamento ocorre exatamente buscando profissionais qualificados no mercado de trabalho. Para Chiavenato, 2010, páginas 114 e 115, o recrutamento externo está focado na aquisição de competências externas. Banov, 2010, página 40, por outro lado, tem um custo elevado.
Seleção. Seleção é o processo de escolha daqueles que mais se aproximam do perfil que a organização e o cargo buscam. Segundo o Banov, 2010, página 53, durante o processo, procura-se levantar o perfil dos candidatos para averiguar quais candidatos possuem as competências que estejam relacionadas com as competências organizacionais no cargo. No processo, serão consideradas as diferenças individuais, o cargo, cultura da empresa e os objetivos organizacionais, que combinados tentam ajustar pessoa e empresa. Técnicas de seleção. O processo seletivo reúne um conjunto de averiguações. São utilizados métodos e formas conhecidos como técnicas de seleção. Triagem. Na primeira etapa, define os candidatos que estão qualificados para o processo seletivo. São analisados os currículos, escolhendo a pessoa com requisito básico para o cargo oferecido. Entrevista. Contato pessoal com o candidato. É na entrevista que se colhe as informações necessárias e conhece o estilo de cada candidato, verificando suas habilidades, conhecimentos e atitudes que podem intervir no seu comportamento, atributos profissionais, pessoais, intelectuais e sociais. Testes. O objetivo dos testes é determinar características intelectuais ou técnicas e aspectos de personalidade. Existem dois tipos de teste. Testes de conhecimento, que certifica-se do real conhecimento do candidato e devem ser elaborados de acordo com a empresa e a função. Testes que envolvem conhecimento gerais, línguas ou testes específicos para a função. E também o teste psicológico, que constata ou visualiza características de comportamento pessoal, social dos candidatos. Dinâmicas. As dinâmicas em grupo são um conjunto de técnicas que reúne os candidatos desconhecidos para concorrer a uma mesma vaga. Elas começam com uma apresentação seguidamente de simulações de situações do próprio cotidiano ou até mesmo jogos da empresa. Área comercial. Administração de vendas. Segundo o Chiavenato, 2005, página 47, a administração de vendas envolve o planejamento, organização, direção e controle das atividades de vendas, incluindo recrutamento, seleção, treinamento, remuneração, previsão de vendas, definição de cotas e zonas de vendas, na medida em que essas atividades se aplicam diretamente ao pessoal de vendas. Estrutura organizacional da empresa de vendas. A estrutura Chiavenato, 2005, página 49, diz que a estrutura organizacional representa a maneira pela qual órgãos e cargos são dispostos e arranjados para o seu funcionamento conjugado e articulado em direção aos objetivos propostos. A estrutura organizacional define quais os órgãos como divisões, departamentos, seções e quais os cargos, diretores, gerentes, chefes, supervisores, que são necessários para a empresa funcionar e a contento. Este projeto trata das técnicas de recrutamento e seleção mediante a contratação, vantagens e desvantagens do recrutamento interno e externo com relação à vaga da área comercial. Se existe um profissional dentro da empresa com a competência para preencher a vaga de um dos cargos ou a empresa deve buscar externamente esse profissional. Identificaremos os tipos de recrutamento e seleção estudados, interno e externo, e os quais meios mais adaptados ao perfil da empresa. Metodologia. Pesquisa bibliográfica e estudos de caso. A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de websites. Qualquer trabalho científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto. Existem, porém, pesquisas científicas que se baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica, procurando referenciais teóricas publicadas com o objetivo de recolher informações ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual se procura a resposta. Gil, 2002, página 54, diz que o estudo de caso é uma modalidade de pesquisa amplamente utilizada nas ciências biomédicas e sociais. Consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetivos de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento, tarefa praticamente impossível mediante outros delineamentos já considerados. Obrigado, essa foi a nossa apresentação.